Bom dia, meus irmãos. Na semana passada, nós iniciamos essa nova série de mensagens no livro de Neemias. À medida que a pandemia provocada pelo novo coronavírus começa a tomar uma proporção relativamente mais controlada, nós nos vemos diante de um novo desafio, que é como nos preparar, como agir, como será o nosso cotidiano a partir de agora. Com o pastor José Roberto, na semana passada, nós vimos que precisamos entender e calcular quais são os danos, o que aconteceu conosco nesse tempo de quarentena. Com o pastor Marcelo, vimos que podemos confiar na força do nosso Deus. Se você não teve a oportunidade de ouvir essas mensagens na semana passada, elas já estão disponíveis em nosso site, em nosso Facebook, em nosso Spotify. Você pode aproveitar essa semana, um tempinho que você tiver livre, e ouvi-las. O tema de nossa mensagem nessa manhã é agindo com coragem. Agindo com coragem. Para isso eu quero ler com vocês o texto que está no livro de Neemias, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 20. Que o Senhor Deus nos abençoe na meditação da sua santa e bendita palavra. Neemias 2, a partir do versículo 11, onde a palavra do Senhor diz o seguinte: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: Disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. O episódio narrado no livro de Neemias se passa no 5º século antes de Cristo, numa época em que o Império Persa era quem dominava as nações. E eu quero iniciar a nossa meditação dessa manhã, chamando a sua atenção para o que estava acontecendo antes de Neemias chegar à cidade de Jerusalém. Primeiro, meus irmãos, como nós vemos no próprio trecho que lemos, a cidade de Jerusalém estava destruída. Tudo o que restava de suas muralhas eram ruínas. O povo desanimado, desunido.
Em termos políticos, Jerusalém e seus arredores estavam dominados por povos inimigos. Em termos econômicos, a exploração fazia parte daquele cotidiano. Ao longo do livro de Neemias, nós descobrimos, inclusive, que muitos pais tiveram que vender suas filhas para pagar suas dívidas, para pagar os seus impostos, inclusive. A vida religiosa não andava nada bem. O povo cada vez mais se esquecia do seu Deus. Aliás, não só se esquecia, como nem o conhecia. Aquela era uma geração que talvez nem chegou a conhecer o Deus que seus pais adoravam. Depois de tanto tempo sendo dominados por povos estrangeiros, o contato com outras religiões fez com que eles começassem a duvidar da veracidade, da fidelidade de seu Deus. Pior ainda, quando eles tentaram, alguns anos antes, reconstruir o templo, porque não ficou nem de perto parecido com aquele que Salomão havia construído. E uma das consequências do abandono religioso foi uma vida moral desregrada. Casamentos mistos, idolatria, exploração do seu próximo. Aquele era um povo em quem faltava coragem, em quem faltava sonho, faltava motivação, faltava esperança. E o fardo daquele povo só ia aumentando depois de tantas tragédias. Vejam, esses problemas não eram exclusivos da época de Neemias. Porque cerca de 100 anos antes, Deus levantou um governante chamado Zorobabel para liderar o povo. Sob o comando de Ciro, Zorobabel voltou do exílio com alguns que estavam dispostos a recomeçar a vida, a restaurar o templo e então fazer com que um novo normal se estabelecesse para aquele povo. A esperança voltou a brilhar nos olhos dos cidadãos, que entenderam que as promessas do Senhor finalmente estavam sendo cumpridas. O seu povo estava retornando do exílio, o templo estava sendo reconstruído, e isso só poderia significar uma coisa: o Messias prometido desde os tempos de Adão e Eva estava voltando, estava vindo. Mas a interferência dos povos inimigos fez com que eles desanimassem. Fez com que eles tivessem que parar de reconstruir o templo. E talvez por isso, aquele templo não ficou tão esplendoroso quanto o que Salomão construíra. A vida do povo, pouco a pouco, voltou a ficar miserável e a esperança foi se esvaindo. Até que 60 anos depois, Deus levanta Esdras, que também estava lá no exílio. E ele volta para Jerusalém com alguns dos exilados. Esdras era um exímio professor, um exímio escriba e tinha uma função religiosa entre o seu povo. E isso os animou novamente. Uma reforma espiritual estava acontecendo. Mas novamente, Esdras falhou. O povo não conseguiu voltar aos caminhos do Senhor. A esperança voltou a se apagar. Foi assim que Neemias encontrou Jerusalém. Então percebam, por 2 vezes aquele povo já tinha tentado, mas não conseguiu nem reconstruir o templo de maneira final, nem reerguer as muralhas e nem ser renovado em seus aspectos morais e religiosos. Eles estavam completamente desanimados devido aos sucessivos fracassos históricos que vinham sofrendo até ali. É aí que Neemias chega e entende
que aquele povo precisava de uma renovação. Eles precisavam reagir aos danos, eles precisavam confiar na força de Deus, eles precisavam agir com coragem. E para isso, Neemias precisava encorajá-los, fortalecê-los, motivá-los. John Maxwell, um escritor americano renomado da área de liderança e negócios, apresenta em seus livros 3 obstáculos que impedem as pessoas de ter coragem. E eu quero identificar esses obstáculos aqui também na história de Neemias. 3 obstáculos que impedem as pessoas de ter coragem. O primeiro deles é o medo de perder o que tem. Vejam, com esse histórico de fracassos, eles pensavam que o melhor era garantir aquilo que possuíam. Ninguém queria mudar, ninguém queria tomar a frente e reconstruir os muros, porque vai que outra tragédia acontece. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos assim? Nós temos medo de perder o que temos e preferimos continuar ali, deixando a vida nos levar, esperando que as circunstâncias mudem ao acaso. O segundo obstáculo é a resistência à mudança. Aqui é fácil nós identificarmos, porque a maioria das pessoas é resistente à mudança. Para aquele povo, então, eles pensavam, olha, nós já tentamos reconstruir o templo, nós já tentamos fazer com que o povo mudasse de vida, mas aquele templo ficou tão feinho, nós nem conseguimos terminar. E se os inimigos nos invadem e param a construção novamente, então mudar para quê? E o terceiro obstáculo é a falta de autoestima. E aqui Maxwell defende que a autoestima é formada por 3 elementos. Para ele ter autoestima, tem a ver com acreditar em si mesmo, acreditar em sua missão e acreditar nas pessoas que estão junto com você. E o povo de Jerusalém não tinha nenhum desses 3 elementos. Eles não acreditavam em si mesmos porque a sua história já tinha sido dura demais. Eles não acreditavam em sua missão porque eles sequer sabiam qual era. E eles não acreditavam uns nos outros por causa da exploração que eles viviam ali. Havia um caos social em Jerusalém. E então, para encorajar o povo, Neemias tinha esses 3 problemas para resolver. É justamente isso que eu quero meditar com você nessa manhã. Como Neemias resolveu cada um desses 3 problemas para levar o povo a ter coragem de recomeçar, de reconstruir sua vida e de voltar a um novo normal. Como Neemias encorajou o povo. Primeiro, para vencer o medo que eles tinham de perder as suas posses, Neemias precisou confrontá-los, dando a eles o que nós chamamos hoje de um choque de realidade. Veja só o que ele diz no verso 17. Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Em outras palavras, é como se Neemias estivesse dizendo: povo, vocês estão com medo de perder o que vocês têm? Mas vocês, na verdade, não têm nada. Vocês estão vivendo na miséria. As portas da cidade estão destruídas. O povo está envergonhado, prostrado. Nós somos opróbrio. Quem olha para nós ri da nossa cara. Parem de achar que vocês têm alguma coisa.
Meus irmãos, se nós queremos reagir e agir com coragem para a construção de um novo normal, nós não podemos negar a situação em que nós estamos. Nós precisamos reconhecer a realidade, reafirmar o problema, não para lamentar, mas para o entendermos. E são tantos problemas, que nós corremos o risco de desanimar ao nos lembrarmos deles. Mas não podemos negá-los. Para enfrentá-los, precisamos reconhecê-los. Quais são, meus irmãos, os desafios que nós vamos enfrentar nesse período de retorno às atividades pós-pandemia? Eu quero citar alguns deles aqui que eu consigo me lembrar, mas sei que há muitos outros. Um deles, relacionamentos destruídos. O segundo, um certo isolamento, uma falta de contato físico, seja por precaução ou por medo de contágio. Um terceiro, uma incerteza científica com a vacina e os medicamentos ainda não desenvolvidos. Quarto, polarização exacerbada na área política. Um quinto, uma fragilidade na saúde emocional. Quando você puder, procure aí o aumento estratosférico de casos de depressão e de tentativa de suicídios nesse período. Sexto, uma desigualdade social, um aumento na miséria, no desemprego, no problema do acesso às oportunidades. Em sétimo, teremos um comodismo religioso, pessoas que não vão dar valor ao culto presencial e ao ensino da palavra de Deus. Em oitavo, traumas de todos os tipos. Pessoas que foram abusadas, violentadas, exploradas, que sofreram divórcio ou que perderam pessoas queridas e estão passando pelo processo de luto. Em nono lugar, um certo saudosismo, aquela vontade de viver no passado e de lembrar, como eram boas aquelas épocas. Assim como aquele povo, lamentamos como aquele templo era tão mais bonito do que o que nós temos agora. É tudo isso e muito mais, meus irmãos, que nós precisamos reconhecer se quisermos ter coragem para reconstruir o nosso presente. Em segundo lugar, como Neemias encorajou o povo, para aquele povo que tinha medo de perder o que possuía, Neemias reconheceu e reafirmou quais eram os problemas que estavam acontecendo, quais eram os desafios. Mas não era só isso. Aquele povo, assim como nós, muitas vezes, também era resistente à mudança. Então, como Neemias tratou esse problema? Novamente, eu posso citar aqui o fato dele dar um choque de realidade. Vocês não querem mudar, mas vocês precisam, porque estão vivendo uma vida miserável, sem segurança, sem moralidade, sem proteção. Mas Neemias foi além, em pelo menos 2 aspectos. Um deles é indicar o que deveria ser feito. Ele os desafia no verso 17, vinde, reedifiquemos as muralhas. Nós precisamos, nesse momento, de um chamado. Precisamos olhar para o nosso problema e entender o que precisa ser feito. Precisamos de uma vocação para lutar. Os seus relacionamentos estão destruídos, lute por eles. Busque ajuda. A desigualdade social tende a aumentar muito. Lute conosco, meus irmãos, contribua com uma organização, exerça misericórdia, faça a sua parte. Você tem se sentido acomodado, sem vontade de orar, sem vontade de ir à igreja, sem vontade de ler a Bíblia? Ore, vá à igreja, leia a Bíblia. Identifique o problema e identifique o que precisa ser feito. O que precisa mudar na sua vida, o que precisa ser mudado na sua família,
no seu país, o que é que precisa ser feito. E notem que Neemias adiciona ainda mais um elemento aqui, porque ele não só identifica o que precisa ser feito, ele também testemunha daquilo que Deus já fez. E talvez aqui está o ponto alto de nosso texto. Veja o verso 18: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Meu irmão, minha irmã, preste atenção aqui. Frente aos desafios que nós temos que enfrentar nos próximos meses, lembre-se da bondade do Senhor. Lembre-se da bondade do Senhor. Como é que os autores bíblicos faziam quando queriam encorajar o povo a ser fiel? Eles lembravam de como Deus tinha libertado o povo do Egito, como Deus havia sustentado o povo no deserto. Faça isso também. Busque na Bíblia a história do agir do Senhor sobre o seu povo. Traga à sua memória episódios em que você consegue identificar o agir do Senhor, a intervenção do Senhor sobre a sua vida. Momentos em que você pode reconhecer que Deus agiu com poder e misericórdia sobre você. Sabe por que isso é importante? Sabe por que isso nos encoraja, isso nos dá força para continuar nessa construção de uma nova realidade? Porque o próprio Deus diz em sua palavra: eu, o Senhor, não mudo. Deus é aquele em quem não há variação ou sombra de mudança. Se Ele agiu sobre o seu povo no passado, Ele continua agindo até hoje. Se Ele agiu sobre a sua vida com misericórdia, com graça e com poder no passado, Ele continua e continuará agindo sobre você. Nós já lemos aqui hoje, meus irmãos, que Ele é o Deus que nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Essa expressão é importantíssima na Bíblia, porque sempre que Deus diz isso aos personagens bíblicos, é porque eles estão prestes a enfrentar um grande desafio, um desafio que exige coragem, que exige determinação e que exige confiança naquilo que Deus já fez e que Deus fará. Não porque nós podemos, mas porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Se Ele está conosco, meus irmãos, nós não precisamos temer o que está por vir. Saber que Ele está conosco nos dá coragem para enfrentar o que vier a acontecer. Por isso, nesta manhã, se lembre da bondade do Senhor. Em terceiro e último lugar, para encorajá-los, Neemias também enfrentou o problema da autoestima daquele povo. Você deve se lembrar que eu citei já aqui 3 elementos. A autoestima é composta pela confiança em si mesmo, pela confiança nas pessoas que estão com você e pela confiança na sua missão. Neemias mostra em seu discurso que aquele povo não precisava viver do mesmo jeito, que eles eram capazes de transformar aquela realidade. Mas eu quero que você note que, por mais paradoxo que pareça, ao trabalhar a questão da autoestima, Neemias não faz aqui o papel do atual coach. Ele não diz: vamos lá, povo, acreditem em si mesmos, vocês conseguem. Porque ele conhecia a história do povo de Israel. Havia 100 anos que o povo estava tentando.
Então, primeiro, Neemias mostra que eles não estavam sozinhos. Ele não foi um líder que verificou a situação, calculou os gastos e então reuniu o povo e disse: olha, a situação é essa e vocês precisam fazer isso. Agora vão lá e façam. Não. Ele disse: povo, a situação é essa. Nós estamos em miséria. A nossa cidade está destruída. O que nós devemos fazer então? Reedifiquemos. Note aí no texto os verbos que ele utiliza na primeira pessoa do plural. Neemias se identifica com eles, lembrando que eles não estavam sozinhos. E ele não só se identifica, como ele mesmo ajudou a reconstruir uma parte do muro. Ele bota a mão na massa. Ele passou a morar ali, experimentar as mesmas situações que os habitantes passavam. A gente vê isso nos capítulos 3 e 4. Diante da reconstrução de um novo normal, meu irmão e minha irmã, lembre-se que você não está sozinho. Você tem o seu povo, você tem a sua família, você tem a sua igreja, você tem os seus líderes, você tem os seus pastores. Você tem pessoas junto com você que querem te ajudar, que estão dispostas a caminhar junto com você. Mas novamente Neemias vai além, ele aponta para quem poderia ajudá-los de maneira definitiva. Ele diz: não acreditem em si mesmos, mas acreditem em Deus. Nós conseguimos reconstruir as muralhas porque Deus fortalecerá as nossas mãos. Nós conseguiremos retornar e nos adaptar a um novo normal, porque a boa mão do Senhor estará conosco. Vejam aí no verso 20, o Senhor, o Deus dos céus, é quem nos dará bom êxito. Nós nos disporemos e reedificaremos. Aqui Neemias relembra ao povo, então, a sua missão. Nós nos disporemos e reedificaremos. Nós nos disporemos. Com coragem, enfrentaremos os desafios que estão pela frente. Neemias só pôde encorajar aquele povo porque trouxe à memória a sua missão. Porque entendia o seu papel na história da redenção. Você já parou para pensar por que era tão importante que o muro fosse reconstruído? Será que era só uma questão de segurança? Será que era só para a proteção do povo? Será que era apenas uma questão de identidade nacional? Será que era apenas uma questão de exercer justiça? Não. Eu quero que você observe ao ler o livro de Neemias. Aliás, continuamos com esse desafio durante o mês de julho. Aproveite as suas devocionais diariamente e leia o livro de Neemias. Perceba os desafios que a palavra do Senhor diz para você. E ao ler o livro de Neemias, eu quero que você entenda que todas as ações e todas as intenções do livro de Neemias apontam para uma preparação para a vinda do Messias. Lembre-se de uma coisa: o livro de Neemias conta os últimos episódios do Antigo Testamento. Junto com Esdras, com Ageu, com Zacarias e Malaquias, esses são
os livros que fecham o cânon do Antigo Testamento com uma grande expectativa, que é: o Messias está vindo e nós, o seu povo, devemos nos preparar. Como é que eles sabiam disso, meus irmãos? Ora, as promessas de Deus começaram a ser cumpridas sobre o povo. Jeremias profetizou que o povo no exílio um dia voltaria à sua terra, e isso aconteceu. O povo então se lembrou do êxodo do Egito, que estava previsto desde os episódios do livro de Gênesis, de como Deus cumpriu a sua promessa e lhes deu uma terra. E mesmo após vários momentos de infidelidade do povo, Deus prometeu-lhes que um dia o exílio iria acabar e o povo iria retornar. Isso começou 100 anos antes de Neemias. Deus estava cumprindo a sua promessa, o povo está retornando, e seguindo esse padrão, as outras promessas de Deus estavam prestes a ser cumpridas também. O reino messiânico do descendente de Davi, Deus habitando com o seu povo num novo templo, o reino de Deus sendo estabelecido sobre todas as nações. Neemias então se colocou nas mãos de Deus, assim como Isaías, ao contemplar o trono divino, disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Neemias se colocou nas mãos de Deus para que através dele Deus preparasse o povo para a vinda do Messias, que aconteceu somente 400 anos depois, quando Jesus Cristo nasceu. Mas notem, meus irmãos, nesse sentido, Neemias era alguém cujo personagem aponta para Jesus. Ele era o que nós chamamos de um tipo, uma sombra. Neemias saiu dos palácios da Pérsia para habitar com o seu povo, viver no meio dele, reconstruir a vida e trabalhar a espiritualidade daquele povo também. Ele se identificou. Não foi isso que Jesus Cristo fez de maneira perfeita? Ele desceu das mansões celestiais e veio habitar com o seu povo, mostrar como eles deveriam viver e dar a sua vida no lugar deles. Mas não se enganem, meus irmãos. Por mais que tivesse vários pontos positivos, vários motivos pelos quais nós devemos nos espelhar nele, lembre-se que Neemias falhou. Neemias falhou. O final de seu livro mostra que ele não conseguiu fazer com que aquele povo retornasse aos caminhos do Senhor. Ele não entendeu que o reino de Deus, assim como os profetas já diziam, seria formado por pessoas de toda tribo, povo, língua e nação. E isso fez com que ele tentasse promover uma pureza étnica entre o seu povo. Algo que, aliás, acabou sendo criticado pelo profeta Malaquias. O povo de Israel, então, precisava do Neemias maior e verdadeiro. Jesus Cristo, o Messias, que quando veio, expôs a todos o problema da humanidade, o pecado, a corrupção do coração. Quando veio, mostrou o que deveria ser feito a respeito disso e apontou para Deus, que proveu um meio para erradicar o pecado, a sua própria morte, o seu próprio sacrifício em nosso lugar. Quando Jesus veio,
ele expôs a todos a sua missão. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu vim para buscar e salvar o perdido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Embora fosse imperfeito, Neemias conhecia o seu papel na história da redenção. Ele em nenhum momento se colocou como o Messias, mas sabia que Deus o estava preparando, estava usando ele para uma grande missão. E você? Você sabe para qual missão Deus tem te preparado? O que você deve ser e fazer diante de um novo normal? Paulo nos responde em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 17 a 20. Onde ele diz o seguinte: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nossa maior missão no novo normal é sermos portadores da mensagem divina de reconciliação com o mundo. Você é um embaixador de Cristo. Deus quer te usar. Deus quer te usar em seu grande plano de redimir não só a espiritualidade, mas toda a cultura da nossa sociedade. Nós não precisamos temer, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E assim, meus irmãos, que a palavra de Deus nos encoraje, nos motive, nos transforme em embaixadores de Cristo. Nós temos um grande desafio pela frente, é verdade. Mas em Deus, nós encontramos forças para nos dispor e edificar novamente a nossa vida, dia a dia, conformando-a à imagem daquele que nos criou. Que Deus te abençoe. Amém.